Olá, tudo bem? Para que a gente possa entender a diferença entre campo magnético e campo elétrico, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma região de campo. O campo nada mais é do que uma região em torno de um corpo, né, que ocorre a atuação de uma força. O campo, ele nada mais do que faz definir como essa força está atuando ao redor de um corpo. E a partir disso, a gente começa a diferenciar vários campos a partir da força que eles representam. Por exemplo, o campo magnético representa a força magnética. O campo elétrico representa a força elétrica. Força magnética e força elétrica são duas coisas diferentes. Como que você diferencia a força magnética e força elétrica? Por exemplo, a gente pode analisar a partir dos efeitos que elas geram nos corpos. Outro exemplo, uma comparação para a gente entender melhor. Como que a gente diferencia força elástica de força gravitacional, se as duas também atuam em um corpo, né? Vamos dizer aí um elástico. Um elástico ele tem força-peso, que é a força gravitacional, e tem força elástica, né? Como que a gente diferencia as duas? As duas também vão gerar um campo de atuação dessa força. Como que eu vou diferenciar? Eu vou diferenciar pelos efeitos que essas forças geram, pela direção e sentido dessas forças, pela natureza dessas forças, isso tudo, tá bem? Primeira coisa que a gente tem que analisar, como um campo elétrico se forma. Um campo elétrico, ele é inerente a cargas pontuais. Então, toda carga, né, todo átomo que tiver ou a forma de um cátion ou de um ânion com excesso de prótons ou falta de prótons, né, no caso excesso de elétrons, a gente vai ter a formação de um campo elétrico. Esse campo elétrico ele se gera a partir da diferença de potencial elétrico gerado nos vários pontos ao redor dessas cargas. Por exemplo, na carga positiva, quanto mais longe, menor é o campo elétrico, menor é o potencial elétrico. Então, essas linhas apontam do maior para o menor, que é de dentro para fora. Nas cargas negativas, como o potencial elétrico leva o sinal também, né? Quanto mais para fora, por mais que o módulo seja menor, como que a gente considera o sinal, né? A gente sabe que -2 é maior do que -7 na escala de números, por exemplo. Então, a gente tem que as linhas apontam na região de maior potencial, que é o ao longe, até o menor potencial, que é dentro da carga, tá bem? Então, essas linhas de campo elétrico são inerentes à carga. E o que acontece? Elas mostram como atua a força elétrica ao redor dessas cargas. Se eu coloco, né, para cargas de mesmo sinal e sinais opostos, e daí essa interação vai depender do sinal da carga. Ó, se eu coloco uma carga aqui positiva, ela vai no mesmo sentido do campo, porque força é igual ao campo vezes a carga. Então, ela vai para cá no mesmo sentido do campo. Se eu coloco aqui uma carga positiva, ela vai no mesmo sentido do campo. Então, olha só como faz sentido. A carga positiva aqui repeliu e a carga positiva aqui atraiu. Então, veja como é tudo coerente. O que a força elétrica vai representar? Vai representar a atração ou a repulsão entre dois corpos eletricamente carregados. Então, qual é o pré-requisito para que exista força elétrica? Que os corpos tenham uma carga elétrica, que eles tenham ou excesso ou falta de elétrons. Isso é necessariamente obrigatório para que exista a força elétrica. Ou, né, se não houver uma carga efetiva, que haja pelo menos a polarização das cargas em um corpo, para que a força elétrica se concretize. E a partir disso, né, a gente estuda pelo campo elétrico o comportamento dessa força entre dois corpos carregados. Isso que é a função do campo elétrico. Quando as cargas estão em repouso, elas geram um campo elétrico uniforme, porque ele fica dessa forma aqui no espaço. Quando as cargas elétricas estão em movimento, aí elas vão gerar um campo elétrico variável, porque elas vão girando e essas linhas aqui vão mudando junto com elas. Então, essas linhas vão mudando toda hora de posição e isso gera um campo elétrico variável.
No campo magnético, a gente já tem outra situação, que a gente tem como pré-requisito os materiais estarem carregados magneticamente, digamos assim, ou seja, que os materiais que irão interagir tenham o polo norte ou o polo sul, ou os dois, na verdade, né, para que haja linha de campo magnético, ou quando esse campo magnético for gerado por uma carga, que esta carga esteja em movimento. São os pré-requisitos, né, para que o campo magnético exista. Como que a carga em movimento foi detectada que gera campo magnético? Você lembra? Pela experiência de Ørsted, que ele aproximou uma bússola de um fio que era percorrido por corrente elétrica e ele percebeu que essa bússola sofria deformação. O que é a bússola? Nada mais é do que um pequeno ímã, um pequeno objeto imantado que nós colocamos, né, na atuação de um campo magnético maior, que é o campo magnético que ela vai obedecer o sentido, e para onde ela aponta o norte é para onde as linhas estão indo. O seu norte sempre aponta no mesmo sentido das linhas de campo magnético, porque ela passa a ser orientada pelo campo magnético. O que a força magnética representa? Ela não representa necessariamente a atração e a repulsão entre dois corpos, tá bem? Ela vai representar muito mais, né, a forma como um objeto que esteja imantado ou alguma carga em movimento, né, consegue deformar a posição. Como assim deformar a posição? Por exemplo, mudar a posição de um corpo. A bússola estava assim, foi para cá, foi para cá, foi para cá. Como ele consegue orientar um corpo que também esteja imantado? De nada adianta eu botar tipo um pedaço de plástico aqui que não tem imantação nenhuma, tá? Então, o outro corpo também precisa estar imantado e a gente analisa a forma como este corpo induz uma deformação de posição, que no caso é a mudança de posição, né? Ou a orientação desse corpo a partir, né, da submissão desse outro corpo no campo magnético gerado por esse. Mas essas linhas realmente existem? Não, elas não existem. Elas são uma criação que a gente fez para representar como a força magnética atua em cada lugar. Por exemplo, se eu coloco uma bússola aqui, ela vai estar orientada para cá. Se eu coloco uma bússola para aqui, ela vai estar orientada para cá. A orientação é sempre tangente, né, às linhas de campo magnético. Como era muito difícil a gente representar todos os pontos, né, tudo o que acontecia em todos os pontos, então a gente fez linhas e com essas linhas a gente consegue definir para onde a força magnética está apontando. Mas perceba que são duas coisas essencialmente diferentes. Um campo elétrico necessariamente precisa existir corpos carregados. Para que a força elétrica exista, é necessário, né, que esse corpo aqui esteja interagindo com outro corpo carregado. A força elétrica é capaz de gerar trabalho, tá? O trabalho da força elétrica, né, ela é capaz de mover um corpo na direção desse campo. Então, o trabalho dela pode ser tanto positivo quanto negativo. Ela é capaz de gerar um deslocamento em outra carga, por exemplo, entre duas cargas. Um campo magnético, ele nunca é capaz de gerar um deslocamento. A força magnética, ela nunca gera um deslocamento em nenhum corpo. Por isso que eu falei para você, a deformação da posição no sentido de virar para cá ou para lá, da bússola, porque ela não consegue transladar um corpo, por exemplo. Ela não consegue fazer com que um corpo saia daqui e vá para cá, pelo motivo de que a força magnética ela é sempre perpendicular à direção de movimento. Então, se ela é sempre perpendicular, ela forma sempre 90 graus, e o trabalho da força magnética é sempre nulo. A mesma coisa aqui na carga, mesmo com a carga em movimento, a força magnética que vai atuar ali ao redor não é capaz de gerar um deslocamento. A única coisa que a força magnética é capaz de gerar é a alteração de direção e sentido desse corpo. Tá? Então, a gente começa a analisar todas essas diferenças e a partir tanto da formação, das condições de formação,
né? Um ímã vai formar um campo magnético constante, aqui saindo do norte, entrando no sul. Uma carga em movimento vai gerar um campo variável. E a gente pode ter aqui o campo magnético de duas formas, da mesma forma que o campo elétrico pode ser de duas formas, mas eles são essencialmente coisas diferentes. A formação deles é diferente, a atuação deles é diferente, os corpos sobre os quais eles atuam são diferentes. Existe a coincidência, né, de a carga em movimento poder estar nos dois, mas veja que a carga em movimento aqui, ela vai gerar um campo magnético entrando e saindo do plano, enquanto que o campo elétrico dela estaria na direção aqui do próprio plano da folha. Então, até a orientação deles é diferente, e eles são substancialmente coisas diferentes por causa disso, mas eles representam basicamente a região de atuação de cada força.